Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos estar falando sobre mordomia cristã e os propósitos da igreja. Estarei orando primeiro e depois nós estaremos lendo Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Senhor, eu entro no teu trono de glória para te pedir perdão por todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros, Senhor. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, está falando aos nossos corações através dessa mensagem, Pai, que vai falar, Pai, sobre mordomia cristã e os propósitos da igreja. Que essa mensagem, Pai, possa falar aos nossos corações, ó Deus, e que nós possamos entender, Pai, que o Senhor quer falar conosco, Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço, sem esta vitória em Cristo Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém. Quais são os objetivos da Igreja de Jesus nesse mundo? É relevante mencionar que a Igreja não se fundamenta e nem deriva meramente de sua membresia, mas daquele que é o seu cabeça. Cristo, para ser reconhecida como uma Igreja de Jesus, esta deve reproduzir o discurso de Jesus. É preciso ter bastante clareza no que tange aos objetivos da Igreja no mundo, e para não errar, deve-se concentrar no ensinamento de Cristo, que é a própria palavra. Assim, cabe a pergunta: o que estamos fazendo para que a Igreja, onde congregamos, esteja atenta ao projeto de Deus, de Jesus, para ela? Precisamos refletir, a fim de que esses objetivos sejam consoantes aos que Jesus propôs. Vejamos alguns objetivos que devem permear as ações da Igreja nas mais diversas áreas de atuação por meio da sua comunidade local ou para além dela, com propósito missionário. Estaremos lendo Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Primeiro ponto: evangelização. A Igreja é um grupo de pessoas salvas por Cristo que promove a proclamação da redenção aos perdidos por meio da evangelização. Ao evangelizar, os cristãos estão se despojando do seu tempo e dos seus bens, e estão aplicando seus talentos em adoração a Deus e sendo canais da graça divina. A evangelização dos perdidos é tarefa para todos na Igreja e em todo o tempo. Com efeito, sem evangelização não há entusiasmo na igreja. Poder-se-ia até possuir uma bela estrutura, um belo santuário, mas sem o espírito evangelizador não há alegria. Evangelização é a resposta de amor da igreja ao chamado do Calvário. Missões. A igreja deve compreender a amplitude do seu compromisso com Cristo, bem como seu papel de participar do propósito de Deus na expansão do Evangelho ao redor do mundo. Missões têm sido a marca do testemunho batista no mundo. Isto se evidencia pelo fato de os batistas terem a Bíblia Sagrada como única regra de fé e conduta, e, sobretudo, pelo ensinamento bíblico junto à obra missionária. Um povo que não seja missionário não é povo de Deus. Uma igreja que não seja missionária não é igreja de Cristo. Missões são Deus agindo no mundo através da igreja para resgatar os povos do pecado e conceder-lhes a salvação eterna. A adoração. A igreja compreende o significado do culto cristão e, por meio dele, cada cristão participa voluntariamente e com alegria e em sacrifício vivo, conforme Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, adorar a Deus é uma necessidade existencial de todo ser humano, mesmo que muitos ainda não tenham consciência disso. Educação cristã. Não se deve prescindir ensino no processo de edificação do corpo de Cristo, o qual é a Igreja, por meio do discipulado. Os cristãos entendem a natureza da sua nova vida em Cristo e aceitam como algo pessoal, tornar os propósitos de Deus sendo o seu estilo de vida. O discipulado, portanto, faz parte do crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja. É imperativo à Igreja ensinar os cristãos a obedecer a tudo o que Jesus ordenou, conforme descrito na Grande Comissão, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Mateus 28, versículo 20. Por essa razão, a educação cristã precisa estar inserida nos objetivos da Igreja, na mesma relevância que a evangelização, missões e adoração. Comunhão. Os cristãos devem compreender a comunhão cristã como evidência de sua nova natureza, transformada pelo amor de Jesus, e a partir disso, refletir esse amor na prática do bem e da justiça no seu dia a dia, em meio à sociedade na qual estão inseridos. Ao ser indagado sobre qual seria o maior mandamento, Jesus, com simplicidade e sabedoria, respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existem mandamentos maiores do que estes. Marcos 12, do versículo 30 ao 31. Conclusão. Diante do quadro vivido nesse tempo de pandemia, em que a Igreja tem sido alvo de muitos ataques, quer sejam pelas ações objetivas dos governos, quer sejam pelos inimigos da cruz, é mister, mais do que nunca, nos atermos a esses objetivos na transformação da sociedade por meio da mensagem do Evangelho. Pertinente notar também que esses objetivos não prescindem de templos ou locais de cultos abertos. A mensagem e os objetivos da Igreja transcendem o local de culto, sendo uma orientação viva frente aos conturbados dias. Nesse prisma, então, a Igreja pode ser definida como pessoas que se importam umas com as outras e que compartilham do amor e da mensagem de Cristo. Precisamos, portanto, desenvolver um olhar amplo para o propósito de Deus e assim empreender todos os esforços no sentido de que esses objetivos sejam em direção ao objetivo maior, apresentar Jesus a uma sociedade caída. Que Deus possa falar ao seu coração grandemente através dessa mensagem. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!